Oi, e eu acabei de assistir ao 6º episódio da 10ª temporada de Doctor Who, o Extremis. E a gente já tá no meio da temporada, agora oficialmente no meio da temporada, são 12 episódios, então faça as contas e a gente tá no meio da temporada. E esse já é um episódio que começa com aquela vibe de final de temporada, porque primeiro é um episódio escrito pelo Moffat, então sempre tem aquela importância, porque é o showrunner que tá escrevendo, e já cria isso de importância no episódio. Mas eles fizeram esse episódio mesmo já para começar, eu acho aqui, criar um direcionamento para o que vai acontecer no final da temporada. E a gente tem aqui um episódio que começa uma história e que vai continuar nos próximos episódios, provavelmente, claro, ele não é um episódio que conclui logo no final, então a gente fica com muitas pontas abertas e não tem como conversar sobre isso ainda, fazer muita teoria sobre o que vai acontecer ou por que aconteceu isso e isso, porque ainda a gente não tem a conclusão de tudo isso. Mas nesse primeiro episódio que a gente tem todo o lance aí do Vaticano e aquele livro que faz as pessoas se matarem, e na verdade, né, o livro ele conta a verdade sobre as pessoas serem simulações, que tem esses caras, esses monstros, esses monges que estão treinando a dominação mundial em universos digitais, universos criados em outros digitalmente. Então, o que eu achei interessante aqui é que eles criaram isso, e a gente não sabe isso desde o início, a gente descobre lá no final, e mostra de uma forma bem interessante como isso foi lidado, e também faz uma conexão com o que a gente meio que está vivendo agora, videogame e realidade virtual e tudo isso, e eles fazem um conceito, e o Moffat sempre faz isso, né? Usar as coisas da nossa vida real para transformar em algo assustador, como o videogame e as pessoas no videogame sentirem o que a gente sente na vida real. Gostei muito disso, o episódio gostei muito também, apesar de não ter, a gente fica com essa vontade de saber o que vai acontecer lá pra frente, não tem muito o que dizer além disso, mas é um episódio que traz a revelação do cofre que a gente descobre. Eu ainda acho que tem mais coisa aí desse cofre, talvez não tenha, mas eu ainda acho que vai ter mais alguma coisa envolvendo a Missy. A gente viu que o princípio da história do Doutor com a Missy, o princípio da história do Doutor com o Nardole, o porquê eles estão juntos ali nessas aventuras, que foi na verdade a River Song que mandou o Nardole junto com o Doutor, para caso ele precisasse um puxão de orelha. Gostei também da relação do Nardole com a Bill e o próprio Nardole no episódio, a gente já começa a aprender muito mais sobre a relação disso. Gostei que eles criaram esse flashback para contar a história e ligar alguns pontos na temporada que a gente não tinha resposta. E mesmo que a gente ficava assim, questionando antes da temporada do porquê o Nardole tá aí, porquê tal e tal coisa acontece. Mas então, e aí o Doutor prende a Missy nesse cofre. Eu ainda não entendi muito bem porquê. Eu assisti pela primeira vez agora, então talvez eu precise de uma reassistida para talvez entender melhor porquê, se teve essa resposta do porquê o Doutor prendeu ela no cofre. Mas por enquanto ele prendeu ela ali e a gente não tem um desenvolvimento maior. Dá para perceber que nesse episódio tem muitos elementos e muitas coisas sobre a mitologia da série, dos Senhores do Tempo e de regeneração e tudo isso. Tem várias perguntas e várias coisas que a gente talvez, e eu acho que vai ser a resposta lá no final na regeneração do Doutor, então isso também é muito interessante. O Doutor usando aquele negócio lá para ajudar ele voltar a enxergar, que ele já comenta que talvez influencie na regeneração e coisa assim. Muito, muito interessante ver isso e talvez realmente vá ser explicado ali no episódio de regeneração. E também alguns detalhes, uma coisa que eu tinha ficado com medo no episódio quando apareceu essa parte da realidade virtual, é que eles iam fazer com que a Bill na verdade não fosse de verdade, o Doutor ali estava numa realidade virtual em que ele imaginou que ela foi criada para ela não ser real. Gostei que eles não fizeram isso, que na verdade ela é real mesmo. Também gostei da relação do Doutor com a Bill, dele falando com ela sobre o encontro dela. Achei muito legal isso. O episódio, no geral, é como eu falei, eu não tenho muito além do que falar, porque se eu vou ficar criando teoria aqui, não vai ter muito sentido. Eu já criei a teoria que seria o mestre do John Sim no cofre, não acertei muito bem. Eu acho que ainda tem mais coisa por aí sobre toda essa relação do Doutor com a Missy aí, mas no mais, se eu criar teoria não vai funcionar muito bem.
E é um episódio bem sólido, assim, por ser um episódio que começa uma história que vai se desenvolver ao longo dos episódios. A gente tem muito detalhe nele, é um episódio super detalhado, com tanta coisa, que a gente acaba se perdendo em tudo. Mas, enfim, a criação aí do Papa, trazer esses elementos da Igreja Católica e tudo isso, e de criar esse universo meio que místico e meio que mostrar um outro lado dessa parte da igreja. O Doctor Who poucas vezes lida com isso. Gostei disso, gostei daquela biblioteca secreta. E também dos fatos que eu gostei mais é que o doutor continua com o problema de visão, e isso parece que vai ser carregado para o próximo episódio também. Não sei se ele vai ser levado ao 8º, 9º, 10º, 11º e 12º. Como eu falei já no vídeo anterior, no Transalorcast, eu acho que seria interessante levar isso até a regeneração dele. Não sei se vai acontecer, talvez não aconteça, mas seria uma coisa bem inovadora na série. E o próprio doutor comenta, talvez minhas próximas regenerações vão ser cegas também. Seria interessante. Apesar de que, quando ele faz todas essas coisas, agora eu lembrei, quando ele faz todas essas coisas daquela tecnologia que ele volta a enxergar, ele está fazendo isso, na verdade, na simulação. Então, talvez isso não afete mesmo a regeneração dele, lá como o corpo vivo dele, porque ele era uma simulação também, que os monstrinhos lá criaram, e claro, depois ele mandou a mensagem pro doutor real para ele lidar com os problemas. Estou muito empolgado para ver o que vai acontecer no próximo episódio, 7º episódio, muito curioso com a continuação de tudo isso, no que vai levar. Essa temporada tá bem interessante em tudo, assim, a sequência dos episódios, como os personagens se desenvolvem, como eles estão interagindo entre si, e não tem uma ponta solta até agora, por enquanto. Esse já é um plot que cria possibilidades de várias pontas soltas, porque é um plot bem denso e bem complicado. Então, resta a gente saber se lá no final tudo vai ser resolvido e tudo vai ser bem certinho e a gente não fique com ponta solta. Primeiro episódio não tem muito que ir além disso, porque é, como eu falei, complicado adivinhar e complicado analisar um episódio apenas pela parte inicial. Gostei do que eu vi até agora e espero gostar dos próximos, como eu gostei até agora do que eu tô vendo nessa temporada. No mais, eu espero vocês no Transalorcast também, e também no Transalor TV do próximo episódio, que é o 7º episódio, e a gente vai conversar um pouco mais e ver como essas relações dos episódios começam a se fechar e se concluir. Até lá, até mais!